Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Graças a Deus, santidade a Ti. Quero ser santo como o Senhor também é santo, separado. E hoje, o nosso primeiro programa da nova série, dessa série Raciocinando à Luz das Escrituras. E agora nós estamos iniciando uma nova série, a série Raciocinando à Luz das Escrituras. E reforçando a importância de raciocinar à luz das Escrituras, ouça as palavras do irmão Paulo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Não é objetivo nosso criticar a sua igreja ou a sua fé. Não. Nós apenas, nessa série, vamos mostrar o que a Bíblia ensina. Agora me perdoe. Se aquilo que a sua igreja, o seu líder ensina, contradiz a Bíblia e as Escrituras, nós não temos culpa. E eu digo nenhuma culpa, nenhuma. Então o objetivo dessa série é despertar você para a verdade que liberta. Como bem disse o nosso Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, verso 32. E assim nós fazemos alguns questionamentos. Se você descobrisse que a sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e os ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua posição? Qual seria? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja e de seu líder são contrários às Escrituras, você sentiria confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Esperamos que você tenha sim as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos, capítulo 17, verso 30. Convido você a ler comigo o texto inicial, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução, na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas. E também todo o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Assim iniciamos a série Raciocinando à Luz das Escrituras. Quero trazer um texto inicial
está em João 10, verso 35, onde Jesus afirmou: E a Escritura não pode ser anulada. Você ouviu? E a Escritura não pode ser anulada. Cooperador Giliardi, eu lembrei aqui da fábula dos macacos e as bananas. É uma fábula muito conhecida na literatura. Numa experiência científica, um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. E no meio, uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Essa fábula, ela diz muito com respeito ao comportamento da cristandade em nossos dias. Ouça com atenção. Quando o macaco subia na escada para pegar as bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, o outro o pegava e batia muito nele, surrava ele. Mas um tempo depois, nenhum macaco subia mais na escada. Quem é que queria subir? Apesar da tentação das bananas, mas ninguém queria tomar um jato de água gelado ou queria ser surrado pelo outro. Os cientistas fizeram o seguinte: substituíram um dos macacos por um macaco novo. E qual foi a primeira atitude do novo morador? Foi subir a escada, é claro, mas foi retirado pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo, ele nunca mais subiu na escada. Um segundo macaco foi substituído, o mesmo ocorreu. E aí o pior é que o primeiro substituto participou com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado, e o mesmo ocorreu. Um quarto, e afinal o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas então ficaram com o grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuava batendo naquele que tentasse pegar as bananas. E se possível, fosse perguntar a alguns dos macacos por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Infelizmente, a cristandade hoje nunca foi para a Inquisição. Nunca viu ninguém sendo queimado, nunca viu ninguém sendo cortado a língua de ninguém, nunca viu ninguém sendo chicoteado, nunca viu ninguém sendo preso por ler as Escrituras, por querer obedecer às Escrituras. Mas mesmo assim, eles se comportam como os macacos. Infelizmente, e assim eu pergunto a você: você tem questionado a sua fé? Você tem posto a sua fé em teste? Você tem testado a sua fé? Você tem. Essa série tem por objetivo encorajar você, no sentido, questionar a sua fé. Você tem liberdade hoje. Deus nos deu liberdade. Deus nos deu liberdade. Não vamos comportar como os macacos. Hoje, aqueles que pregam a verdade e falam a verdade, não é ela só no campo religioso, não. Em qualquer segmento, eles sofrem perseguição. Parece que estamos vivendo o tempo da fábula dos macacos, não, cooperador Giliardi? Sim, pastor. Jesus afirmou, e a Escritura não pode ser anulada. Jesus estava no debate com as pessoas. Seus conterrâneos debatendo com ele, e aí Jesus falou algo, e eles queriam dizer que Jesus estava errado. Jesus disse: a Escritura diz assim, assim, assim. E a Escritura não pode ser anulada. Nós dizemos: a Escritura diz assim, assim, e ela não pode ser anulada. Então vamos iniciar trazendo algumas considerações. Porém, prefiro não usar palavras minhas. Vou trazer aqui o que diz os outros. Ouça o que diz o pastor Bruno dos Santos. E vale lembrar que ele não é membro da igreja que nós pertencemos. Ele é membro do cooperador Giliardi? Não é. O que diz o pastor Bruno? Ele diz assim, ó: infelizmente, hoje é bastante comum vermos ensinamentos errados ocorrendo dentro da igreja. Doutrinas destrutivas que se fundiram juntamente com o evangelho e desorientaram pessoas fiéis e inocentes, criando este estado apático que encontramos na maioria das igrejas. Estes ensinos entram na igreja de muitas maneiras.
produzindo desequilíbrio teológico, emocional e principalmente espiritual. Às vezes, a verdade é ensinada de maneira exagerada, indo além do texto. Às vezes, é ensinada de maneira obscura, retendo a sua essência. E isso faz mais mal do que bem. Isso faz com que a mente das pessoas fiquem vulneráveis e expostas a pseudo-verdades. As coisas se tornam relativizadas pelo contexto, pela condição social ou emocional. Enfim, a palavra de Deus acaba sendo utilizada como pretexto. Muitas igrejas têm se transformado em fábrica de ilusões. Não estão ensinando sobre a fé, mas vendendo uma falsa ilusão em um Deus distante do Deus das Escrituras. Milhares de pessoas estão sucumbindo a estes ensinos. Por isso, é crucial identificarmos esses erros. Essa lista pode ser bem maior do que a que cito aqui, mas agora quero expor 5 erros infiltrados na igreja de hoje. Ele diz, olha, é crucial identificarmos estes erros. Eu sei que você que está nos ouvindo concorda com o que o pastor disse aqui. Nós poderíamos trazer palavras nossas, mas eu preferi trazer palavras de quem não pertence à mesma igreja que nós. Nós não vamos ter tempo, cooperador Giliardi, para trazer os 5 erros, mas vamos trazer aqui dos 5 erros, 3. O primeiro aqui que nós vamos trazer é a ênfase excessiva na revelação profética. O que é isso? As pessoas vão para a congregação, para a igreja, e lá alguém nem usa a palavra, fala que é profeta, fala que Deus está revelando, e vai falando nem que contradiz a palavra. Ouça o que o pastor disse. Devemos sempre nos lembrar que o primeiro intérprete da Bíblia foi a serpente, e ela começou adulterando a fala divina, acrescentando palavras na boca de Deus, que ele não disse. Infelizmente, hoje é comum assistirmos, até mesmo pela TV, cultos que não dizem nada em relação à palavra de Deus. Nem mesmo a Bíblia algumas dessas pessoas levam para suas reuniões. A palavra de Deus parece não ser necessária em alguns meios. Apenas a palavra da revelação profética. Cria-se um ambiente, um clima, altera-se a emoção para ouvir a última revelação divina. É claro que Deus faz uso da profecia, dos sinais, das maravilhas para edificar a nossa fé, para desenvolvê-la. Mas tudo isso é permeado pelo ensino centrado na palavra de Deus. Revelação sem referência na palavra, sem base bíblica, não é profecia, mas adivinhação. Tenho certeza que os nossos ouvintes concordam com isso. Cria-se um ambiente, um clima, altera-se a emoção para ouvir a última revelação divina. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e é como ele diz, isso não é profecia, isso é adivinhação. Amém. Vamos falar aqui do segundo ponto que o pastor traz aqui. Nós estamos trazendo aqui um artigo de um pastor que não pertence à mesma igreja que nós. Ele fala da ênfase excessiva na divinização do homem, o homem como um ser divino. O meu pastor, o meu líder, o meu pastor, o meu líder, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, homem de Deus. Vamos ver o que ele diz, ouvir. A maioria das pessoas estão olhando mais o homem de Deus do que o Deus do homem. Este é outro grave perigo dentro da igreja. Palavras como ungido, homem de poder, oração forte, profeta de Deus, estão sendo usadas sem nenhum critério bíblico. Pessoas estão se intitulando apóstolos, profetas, mestres, sem observar a responsabilidade dessas funções. Usam isto apenas como título hierárquico e não como uma função ministerial que é completada e completa. Outras tão necessárias. Eles vendem a ideia de que suas igrejas, seus ministérios e suas orações
são mais poderosas que todas as outras. Eles promovem sobre si, dentro do sistema centralizador na imagem do líder, uma espécie de idolatria. A única diferença é que o ídolo não é de barro ou gesso, mas de carne e osso. Há uma ênfase nas obras destes homens, seus testemunhos, sua história, como se isso fosse mais importante que o Cordeiro de Deus. Infelizmente, é o que tem acontecido. E a verdade, ela não é considerada. Porque na minha igreja nós estamos no mundo todo, nós estamos em tal lugar, nós estamos no mundo todo, porque meu pastor é um homem de Deus, porque nós não sei o quê. Isso não voga. Também ele traz a ênfase excessiva na liberdade da graça. Ele diz assim: sabemos que não vivemos mais pela condição da lei, pelo rigor da lei, pela ênfase no fazer. Mas há um veneno tão ruim quanto o rigor da lei, que é a liberdade exagerada da graça. Isso tem gerado gente morna na igreja. Ele fala: a liberdade exagerada da graça alivia a consequência do pecado. Prega um Deus de amor que nada condena, que nada julga, que nada avalia. A igreja tem dado, através dessa ênfase, uma licença para a imoralidade. Palavras do pastor Bruno. Baseado nessa liberdade excessiva, muitos pregadores, líderes e membros da Igreja de Cristo estão justificando seus erros, seus desvios de caráter, apresentando o amor de Deus de uma forma tão exagerada que esse amor vira indiferença diante das ações contrárias aos princípios morais do Evangelho. É como se a maior parte das Escrituras não se aplicasse aos crentes da nova aliança. Diz o pastor Bruno: ser salvo pela graça não é de graça. Custou o sangue do Filho de Deus. Sabemos que Cristo morreu por todos os pecados e pecadores. Porém, isso não me dá liberdade para continuar em pecado. Sempre me convertendo, sempre confessando, sempre melhorando. As pessoas parecem não estar mais conscientes dessa verdade. Afinal, não é o Espírito Santo que nos convence da justiça e do pecado e do juízo? E ele termina com interrogação. Será que estamos vivendo um tempo em que vale tudo dentro da igreja? Ser salvo pela graça não significa estar livre da lei, mas ir muito mais adiante dela. Eu sei que os ouvintes estão compreendendo e entendendo o que nós estamos trazendo. Cooperador Giliardi, você concorda com essas palavras? Sim, pastor. São muito claras, objetivas, e nada do que foi citado não existe. A gente vê escancaradamente nas comunidades religiosas desse tempo presente, e é de entristecer. Infelizmente. Eu sei que as pessoas ficam, quando vão decidir em seguir ou se converter, como diz, aceitar a Jesus, elas ficam numa encruzilhada. Pessoas já chegaram e me disseram assim: o que eu faço? A quem eu sigo? Como seguir? Eu digo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus. Sim, eu vou seguir Jesus. Quero seguir Jesus. Mas aí quando você olha para a vida dessas pessoas, elas estão muito diferentes de Jesus. Será que estão seguindo Jesus? Qual é a origem dessas muitas confusões doutrinárias que existem nos nossos dias? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Quero trazer aqui um artigo bastante interessante, intitulado A Divisão da Bíblia em Capítulos e Versículos e a Importância da Pontuação. História do texto bíblico, a fonte é https://ligadonavideira.wordpress.com 2015/06 História do texto bíblico, capítulo 20. Vamos trazer esse artigo para você com toda atenção. A afirmação de que a Bíblia é escrita nas línguas originais
não se apresentava dividida em capítulos e versículos é um ponto pacífico entre os estudiosos das Escrituras. A primeira divisão conhecida para o texto hebraico são as seções, conhecidas como sedarins, para que nas sinagogas, em um período de 3 anos, se lesse todo o Pentateuco. Ou seja, o Pentateuco, foi dividido em 167 sedarins. Nos primeiros séculos, o Novo Testamento estava dividido em 3 partes. As 3 são Evangelhos, Epístolas e Atos e a Revelação. No terceiro século, os Evangelhos foram divididos em 2 espécies de capítulos, ou seja, os maiores eram chamados de Tiltloi, ou resumos, e os menores eram chamados de Kefalaia, ou capítulos, ou seja, Tiltloi e Kefalaia, ou seja, resumos e capítulos. Estas foram primitivamente introduzidas por Amônio, e por isso são chamadas de divisões amonianas. Continuando aqui, nós acabamos de falar sobre a divisão de Amônio, sobre os sedarins, e agora nós vamos para a divisão eusebiana. Eusébio de Cesareia idealizou um sistema original que servisse de orientação para localizar passagens nos evangelhos. Pela difusão do seu sistema, podemos deduzir da sua utilidade, pois é encontrado nas versões latinas, siríacas, cópticas, góticas, armênias, etc. Ele dividiu cada evangelho em pequenas e grandes seções, totalizando 355 em Mateus, 233 em Marcos, 342 em Lucas e 332 em João. Eusébio preparou 10 tabelas, a primeira contendo referência a passagens comuns, achada nos 4 evangelhos, a segunda, passagens comuns em Mateus, Marcos e Lucas, a terceira, passagens comuns em Mateus, Lucas e João, e assim sucessivamente, entre outras coisas. A última tabela fazia referências ao assunto peculiar de cada evangelho isoladamente. Eusébio explicou seu engenhoso e complexo sistema classificatório em uma carta ao seu amigo Carpiano. Dando sequência a esse artigo, que nós estamos trazendo aqui, divisão da Bíblia em capítulos e versículos, existe uma citação no livro The Text of the New Testament, ou seja, o texto do Novo Testamento, de Bruce Metzger, páginas 24 e 25, há explicações adicionais para melhor compreensão do seu processo em classificar os evangelhos. O método de Eusébio é conhecido como tábuas de referência ou cânones de Eusébio. No ano 459, Eutálio, diácono de Alexandria, publicou uma edição das Epístolas de Paulo, dividida em capítulos, ou seja, Kefalaia, com o sumário do seu conteúdo. Do mesmo modo, no ano 490, dividiu ele os Atos e as Epístolas católicas, ou seja, as Epístolas universais. Ele próprio afirma também que pôs acentos nos manuscritos copiados sobre sua vigilância, costume que não se generalizou até mais ou menos o 8º século. Para tornar os manuscritos mais legíveis, Eutálio dividiu-os em linhas, chamadas stikoi, constando estas, em alguns casos, de tantas letras quantas pudessem ser colocadas em toda a largura de uma página, e noutros de tantas palavras quantas pudessem ser lidas sem interrupção. Desconhecemos totalmente quando, como e por quem foi dividido pela primeira vez o Novo Testamento grego. A divisão mais antiga, em capítulos que se conhecem, aparece no Códice Vaticano. Neste manuscrito, Mateus tem 170 seções, Marcos tem 62, Lucas tem 152, João 50 e Atos
36 seções. No Códice Alexandrino, há outra divisão aparecendo Mateus com 68 capítulos, Marcos com 48, Lucas 83 e João com 18. Nestes manuscritos, as epístolas paulinas e as católicas também se apresentam divididas e subdivididas em capítulos e seções de capítulos. Apocalipse apresenta uma divisão complexa e artificial. A divisão em capítulos, usada nas edições modernas da Bíblia, tem sido atribuída a 3 pessoas diferentes. Quais pessoas? Alanfron, o primeiro, Alanfron, arcebispo de Cantuária, que viveu no século XI. A Estevão Lenton, professor da Universidade de Paris, no século XIII. Sua morte se deu em 1228. E a Hugo de Saint-Cyr, também no século XIII, que faleceu em 1263. Segundo alguns estudiosos, este último, ou seja, Hugo de Saint-Cyr, acrescentou outras subdivisões ao trabalho já feito por Lenton. Vamos falar da divisão em versículos também, que é interessante, né? Nós estamos trazendo isso aqui para os ouvintes porque queremos fazer um questionamento, porque algumas pessoas dizem para nós, nós não temos certeza, a Bíblia foi desse jeito, foi pontuada por quem quis, foi dividida do jeito que quis. Depois nós vamos trazer alguns comentários. Divisão em versículos. A divisão da Bíblia em versículos teve uma finalidade prática: facilitar o encontro de determinadas passagens. Esse já tinha sido o mesmo objetivo da divisão em capítulos. Em 1240, Hugo de Saint-Cyr subdividiu os capítulos em 7 partes designadas por letras. A divisão em versículos numeradas ou numerados foi feita por Roberto Stefano, famoso impressor francês, no Velho Testamento em 1548, ou seja, a Vulgata, E em Novo Testamento grego em 1551. Roberto Stefano se aproveitou de trabalhos anteriores. Lefebvre, 1509, havia numerado em versículos os Salmos, e Panini, em 1528, numerou toda a Bíblia. A divisão de Stefano é muito falha em algumas passagens por estar em total desacordo com o sentido do texto. Este mesmo autor publicou em 1555 uma concordância bíblica, onde as citações seguiam essa numeração. Esta obra muito contribuiu para que sua classificação fosse aceita. Números de livros, capítulos, versículos, palavras e letras da Bíblia. O doutor Alberto Lira, em seu livro A Bíblia, afirma que o erudito e paciente Dr. Siegfried Horn, bastante conhecido como arqueólogo e figura preeminente do comentário bíblico adventista, após 3 anos de trabalho encontrou o seguinte na King James Version, ou seja, a Bíblia inglesa, no Velho e Novo Testamento. Ele encontrou o quê? Ele encontrou o seguinte na Bíblia King James: 39 mais 27 livros, ou seja, no total de 66 livros. 929 mais 260, ou seja, 1.189 capítulos. 23.214 mais 7.959, ou seja, 31.173 versículos. 593.493, ou seja, 593.493 mil mais 181.253, ou seja, vai dar 774.746 palavras. E aqui nós temos, vamos dar uma olhadinha aqui, 2.728.100 mais 838.380 vai dar no total de 3.566.480 letras. Isso foi os números no total que o Dr. Alberto Lira, em seu livro A Bíblia, encontrou na Bíblia King James. Ele fez a soma de livros, capítulos, versículos, palavras e letras.
Amém, graças a Deus. Eu espero que você esteja acompanhando, é muito interessante isso aqui. Mas a confusão que existe no meio da cristandade não vem dessa questão de pontuação, de divisão, não. Agora, a pontuação, segundo o artigo que nós estamos aqui apresentando, ela também tem uma história. A pontuação apresenta uma história bastante longa e controvertida quanto a autores e datas, né? A Bíblia, na sua origem, foi escrita sem separação de palavras e sem nenhuma notação sintática. Nós estamos lendo o artigo, ninguém pode contestar que a pontuação é de grande utilidade, assim diz o autor do artigo, pois sem ela teríamos que reler algumas vezes para captar o verdadeiro sentido da frase. Os sinais de pontuação muito contribuíram para esclarecer o exato sentido de um texto. Ele traz aqui, Rui Barbosa, no seu artigo Réplica, volume 2, na página 195, ele diz assim: Rui Barbosa demonstrou com muita propriedade este fato, o fato da pontuação, ao declarar. Olha o que Rui Barbosa diz. Bom é que saiba, o nosso tempo, quanto bastará para falsificar uma escritura? Bastará mudar o nome? Bastará mudar uma cifra? Digo que muito menos nos basta. Não é necessário para falsificar uma escritura mudar nomes, nem palavras, nem cifras, nem ainda letras, basta mudar um ponto ou uma vírgula. E ele traz o exemplo aqui. Ressuscitou, não está aqui. Com essas palavras diz o evangelista que Cristo ressuscitou. Mas com certeza, as mesmas se mudar a pontuação, um herege pode dizer que Cristo não ressuscitou. O herege pode pontuar assim: ressuscitou? Não. Está aqui, está no sepulcro. Notou os ouvintes? De maneira que ao trocar pontos e vírgulas, com as mesmas palavras, se diz que Cristo ressuscitou. E é de fé. E com as mesmas palavras diz que Cristo não ressuscitou. E é de heresia. Vede quão arriscado o ofício é o de uma pena na mão. Ofício que, com mudar um ponto ou uma vírgula de heresia, pode fazer fé, e de fé pode fazer heresia. O livro A Arte de Pontuar, de Alexandre Passos, na página 22, nos afirma que, estudando a história da pontuação através dos séculos, vemos que no 5º e 6º séculos, os textos dos evangelhos não apresentam nem ponto, nem vírgula. Este mesmo autor, ele afirma que a separação das palavras na Bíblia torna-se mais frequente no 7º século. Alguns estudiosos nos cientificam de que apenas com o 9º século é que foram introduzidos o ponto de interrogação e a vírgula no texto bíblico. Outros declaram que a vírgula é de origem recente. Urias Smith, em artigo publicado na revista Atalaia, de janeiro de 1943, na página 14, afirmou: apareceu no tempo de Manutius, sábio impressor de Veneza, que a inventou no século 1490. Apareceu o quê? A pontuação. Antes da invenção da imprensa, o artigo que nós estamos lendo diz: os sinais de pontuação eram usados indiscriminadamente, mas após a invenção de Gutenberg, esses foram sendo sistematizados até atingir plena uniformidade entre os escritores. Pontuação em lugar diferente, como nos demonstrou Rui Barbosa, no exemplo que nós acabamos de citar, faz com que o texto tenha sentido completamente diferente. E assim o autor traz para nós Lucas 23, verso 43, que na tradução de Almeida, revisada no Brasil, aparece assim: Jesus lhe respondeu, : em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O autor diz: sabemos que Jesus não foi ao paraíso no dia da crucificação, pois ele mesmo, Jesus, declarou a Maria Madalena, após a ressurreição: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. João 20, verso 17. Observe este sentido colocando a vírgula no lugar próprio. Jesus lhe disse, : em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Nós trouxemos a vocês esse artigo porque achei interessante
Eu acredito que ao ouvir o artigo você pode estar pensando, essa seja a causa das muitas divergências no meio da cristandade. Não é, cooperador? As pessoas pensam que seja. Verdade. Porém, as causas das divergências, na sua grande maioria, não acontecem devido à discórdia a respeito da pontuação ou à forma como a Bíblia foi dividida. Na verdade, as grandes divergências acontecem devido às influências das várias culturas e dominações autoritárias e ditadoras às quais os cristãos foram e são submetidos em todas as épocas. Na verdade, as Escrituras é lido numa ótica do paganismo, numa ótica da filosofia grego-romana. Influências essas que ao longo dos séculos contribuiu e contribui para o estabelecimento e firmamento dos erros religiosos, apoiado e fomentado por poderes dominantes, como o Império Romano, como culturas que dominou o mundo. Outro fato que é importante trazer aqui: poucas pessoas no passado tinham acesso às Escrituras e a grande maioria não sabia ler, cooperador Giliardi. Verdade. Sendo assim, pensamentos de homens considerados sábios e filósofos também contribuiu no estabelecimento dos erros doutrinários que a cristandade a todo custo tenta defender hoje. Outro fato que contribui no sentido de potencializar erros em todos os segmentos da teologia foi o antissemitismo, cooperador, praticado pelos cristãos. Se eles tivessem amado o povo que recebeu as Escrituras, tivesse amado esse povo, com certeza teriam conhecimentos corretos, mais alinhados das Escrituras. Mas preferiram odiar e carimbar esse povo como aqueles que mataram Deus, porque eles diziam que Jesus era Deus. O antissemitismo ainda existe hoje no meio da cristandade, a ponto de negar importantes doutrinas. E assim chegamos em nossos dias com vários ensinamentos que, à luz das Escrituras, não se sustentam. Não se sustentam. A série Raciocinando à Luz das Escrituras vem ao ar com o objetivo de trazer programas que despertem a cristandade dos perigos de uma crença não fundamentada no está escrito, no assim diz o Senhor. Esse é o nosso objetivo, trazer a você uma série que vai te despertar nesse sentido, no sentido de que a nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que as Escrituras dizem. Naquilo que as Escrituras dizem. Infelizmente, o que vale hoje é o que a grande maioria pensa e não aquilo que as Escrituras ensinam. Estão, cooperador, parafraseando as Escrituras ao seu bel prazer. Não respeitam o que está escrito. Não dão a devida atenção ao chamado para uma responsabilidade espiritual. E a verdade que liberta não está tendo o poder de libertar as pessoas, porque a verdade se transformou, é relativa, não tem problema. Isso não é para nós, isso aí era para o tempo passado. Isso foi escrito para aquele povo, isso não foi escrito para nós. Isso, aquilo. Os homens fazem das Escrituras como fizeram com as roupas de Jesus. Cada um fatia. Quando rasgaram as roupas de Jesus, suas vestes, dividiram entre si. Cada um ficou com uma parte. Infelizmente a cristandade está assim hoje, cada um tem uma parte. E quando nós pregamos importantes doutrinas bíblicas fundamentadas nas Escrituras, aí eles dizem assim: vocês é um grupo que surgiu agora há poucos dias e que pegaram o véu da igreja congregação cristã. Tá vendo? Pegaram a mensagem do reino dos testemunhas de Jeová, pegaram o sábado dos adventistas, e pegaram isso de tal fulano e isso de tal fulano. Não. Antes deles, nós já existíamos. Antes desses grupos surgirem, nós já tínhamos a nossa fé. Porque ela está fundamentada nas Escrituras. Nós não pregamos o reino de Deus como os testemunhas de Jeová. Nós não aceitamos o uso do véu fundamentado nos mesmos princípios da igreja, da congregação cristã. Nós não concordamos e defendemos a nossa fé fundamentado, nós defendemos a nossa fé pelas Escrituras. Amém. Nós queremos
dar oportunidade a você que queira interagir conosco. Essa foi apenas uma introdução ao nosso tema. Eu sei que vai ser um pouco forte, não é, cooperador? Sim, sim. Mas necessária. É como diz, a verdade é quem liberta, a mentira é quem domina. A verdade poucos sabem, e a mentira muitos ensinam. Esta é a nossa realidade nos nossos dias. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa fé tem que estar fundamentada nas palavras que estão escritas nas Escrituras e naquilo que viveu nosso Senhor Jesus, os santos apóstolos, os profetas. Agora, ter uma fé totalmente divergente, cooperador Giliardi, dos apóstolos, dos profetas, do nosso Senhor Jesus, aí é complicado, não é não? Sim, complicado. Cooperador Giliardi? Amém. Hoje, nós observamos um evangelho diferente com aquele que foi mandado pregar. O nosso mestre em sua missão aqui na terra, né, no seu chamado profético, quando ele começou o seu ministério, nosso irmão João Batista o batizou em sinal disso. Nós vemos que ele mandou pregar e pregou o evangelho do reino. E também pediu: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós não observamos Jesus em nenhum momento ensinar ênfase excessiva na revelação profética de homens, ênfase excessiva na liberdade da graça e ênfase excessiva na divinização do homem. Só que atualmente é isso que nós encontramos. Quando nós abrimos a TV aí, nós vemos: Deus tem isso para você. Deus tem preparado. Deus já lhe deu a vitória. Deus já lhe deu a libertação. E lá no início, Jesus pregava: ide pregar o evangelho do reino. Arrependam-se os seus pecados. Obedeçam a Deus. Sejam convertidos dos maus caminhos. E em outro determinado momento: ide, fazei discípulos em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. O que foi que Jesus falou? É só nós irmos ler os que os apóstolos ensinaram à igreja de Deus nas congregações que estavam espalhadas pela Ásia e por Israel, Jerusalém. Eles não ensinaram nada disso. Nós vemos até um episódio, pastor Lucas, muito bonito, que é o nosso irmão Filipe. Quando existia ali um eunuco lendo Isaías no seu capítulo 53, sobre o Cordeiro. E ele perguntou: de quem é que o profeta está falando? Está falando dele mesmo ou de outro? E aí Filipe começa ali a explicar o evangelho, o arrependimento, que levam as pessoas a reconhecer os seus erros e desejar ser batizado. Só que hoje o evangelho pregado não faz as pessoas sentirem a necessidade de mudarem de vida, mas fazer as pessoas usarem Deus como um servo e ela ser o próprio Deus, porque é Deus quem me dá tudo e eu não mudo nada ou não entrego nada a Deus. Então, infelizmente, pastor, essa situação atual necessita da nossa parte, a igreja, a coluna da verdade, baluarte da verdade, mostrar o raciocínio segundo as Escrituras. Como disse o pastor Bruno, devemos sempre nos lembrar que o primeiro intérprete da Bíblia foi a serpente. Ela começou adulterando a fala divina e acrescentando palavra que Deus não tinha dito, como se fossem palavras saídas da boca de Deus. Meu querido ouvinte, agora vem aquela frase de efeito que de verdade eu vou te falar. Eu raciocinei bastante. E você também raciocinou à luz das Escrituras? Tema maravilhoso. E lembrando que só foi uma introdução. Se a introdução já foi enfática, já foi elucidativa para todos nós, quanto mais contribuição esse programa
vai ter com essa nova série. Então eu convido você para já firmar o compromisso conosco. É isso, Pastor Lucas. Então, como sempre, nós vamos falar constantemente. Não é objetivo nosso nessa série criticar a sua fé, a sua igreja, aquilo que ensina o seu líder. Não, nós apenas vamos mostrarmos o que a Bíblia ensina. Amém. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina contradiz a Bíblia, aí já não é mais problema nosso, nós não temos culpa. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Deus de infinita bondade e misericórdia, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na rádio Encontro com Deus e por meio dela transmitindo a palavra do Senhor, a verdade que liberta. Toque os corações de cada um dos nossos ouvintes, toque os nossos corações para que possamos trazer a tua verdade que liberta sem rodeios, mas que venhamos encontrar palavras inteligentes para não ofender, palavras que possam soar bem aos ouvidos dos ouvintes, para que a verdade não venha a ser assim distorcida e venha assim ser aceita pelos nossos ouvintes. Toque o nosso coração com discernimento, com palavras sábias, e toque o coração daqueles que estão ouvindo para que possam entender a tua vontade, o teu querer, e a verdade que o nosso Senhor Jesus ensinou, que liberta, possa libertar as pessoas, e que a mentira que oprime possa ser destruída, conforme nós encontramos nas palavras de muitos dos nossos irmãos. Rogamos a tua misericórdia, o teu favor santo, e oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós, que o Senhor possa despertar cada vida pelo teu poder, repreendendo o espírito da enfermidade, o espírito do engano, o espírito opressor do mal. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós repreendemos todo o espírito das trevas, todo o poder e toda a influência diabólica. Conceda aos nossos corações santidade, conceda aos nossos corações discernimento, conforme a tua palavra. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade e que o nosso comportamento e que nós possamos encarar a tua palavra com verdade e com a sinceridade que devemos a recebê-la. Nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o eterno Deus, por tudo que o Senhor tem feito e operado em prol de cada um de nós. Em o nome do nosso Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. A paz seja contigo, foi uma alegria estar com você, uma alegria estar aqui todo o primeiro dia da semana, trazendo a você a palavra de Deus. Rogo a Deus que conceda a você uma semana de bênção e de paz, e que Deus possa te abençoar naquilo que você precisa, em nome de Jesus. Amém. Faço das suas palavras a minha também. Pastor, que Deus lhe abençoe, abençoe sua vida, a igreja de Deus que está aí. Que em nome do Senhor Jesus também estenda a saudação a toda a nossa audiência. Que Deus te abençoe, querido ouvinte, que a paz esteja com você. E até a nossa próxima oportunidade. Acompanhe as demais programações. Fique com Deus. Encerramos o programa à luz das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade.